Gente, que culto é esse, né? Deus é muito bom e maravilhoso. Quero pedir a você, libera para mim, por favor, Sabrina, por gentileza, o texto que nós estaremos usando hoje. Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler do verso 11 ao verso de número 24. Esse texto ele é bem conhecido. Ele vai tratar de uma história contada por Jesus. Com certeza você já passou por ele. Eu estava aqui no meu lugar vibrando demais. Por quê? Porque todas as vezes que Deus decide falar alguma coisa à igreja, Ele confirma isso. E as ministrações, as canções, tudo corroborando para a mensagem que nós vamos ouvir, está inserida nela. E na verdade, a mensagem, por mais simples que seja, ela vem do coração de Deus para o nosso coração. E daqui a pouco, nós vamos tomar algumas decisões na nossa vida, com base em tudo que a gente viu e ouviu aqui essa noite. Amém? Mas isso não é agora. Agora é a hora da gente ler e meditar na palavra. Você achou aí? Lucas capítulo 15, do verso 11 até o verso de número 24. Nos diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus bendito, de amor e de misericórdia, o Senhor já tem falado conosco nesse culto. Louvado seja o teu nome. E agora queremos pedir que o Senhor complete essa palavra no coração dos teus filhos. Deus, o discurso é muito bom aos ouvidos, mas não fala ao coração. Por isso, repreenda todo o discurso humano, mas que os nossos corações recebam a tua palavra poderosa, aquela que tem o poder de mudar, aquela que tem o poder de consolar, aquela que tem o poder de transformar as vidas. Então, em nome de Jesus, usa a tua palavra com poder e autoridade. Ó Espírito Santo de Deus, nós sabemos que tu é quem habitas e passeia em nosso meio. Então, age no meio da tua igreja para a honra e glória do Senhor. Vá repreendendo, meu Deus, em nome de Jesus, toda artimanha de Satanás. Vá repreendendo em nome de Jesus toda investida maligna de tentar tirar os teus filhos da atenção de tudo aquilo que eles precisam ouvir. E nos ajuda, Senhor, no final dessa mensagem, a decidirmos coisas preciosas para a nossa vida.
por favor, faça isso. Nos perdoa os pecados. Fala com a gente, para a honra e glória do Senhor. Nós te oramos e por tudo te agradecemos. Amém. E louvado seja o Senhor. Pedi ao Daniel que servisse água, e ele disse: que bom, vou ganhar pedrinhas lá no céu. Vou falar com Jesus para aumentar esse negócio. Queridos irmãos, o texto de Lucas capítulo 15, do verso 11 a 24 é muito conhecido. Ele vai falar da parábola do filho pródigo. Mas eu queria antes contextualizar você. O que está acontecendo aqui? Por que a gente vai falar sobre isso? E essa contextualização vai te ajudar a entender aonde nós vamos chegar e como queremos chegar. O capítulo 15 de Lucas ele é peculiar porque ele descreve para nós uma das habilidades mais imprescindíveis de Jesus. E que habilidade era essa? Jesus ele sabia contar histórias. E parábolas, na verdade, quer dizer isso, histórias. E Jesus as contava muito bem. Vira e mexe nos evangelhos, a gente vai percebendo isso, vendo Jesus iniciando, contando parábolas e histórias. Só que, ao contar uma parábola, uma história, Jesus inseria algumas coisas, tipo princípios divinos, valores morais, verdades concernentes ao ser humano e ensinamentos valiosos. Quando Jesus contava uma parábola, ele sempre usava 3 características muito peculiares. É como se fossem pilares, é como se fossem bases. E com certeza, a partir de hoje, você vai olhar para as parábolas através dessa ótica. De que maneira Jesus contava suas histórias? Primeiro, ele descrevia a realidade do povo dentro do seu contexto. Jesus nunca disse algo que eles não sabiam. Jesus nunca falou algo que era desconhecido para aquele povo, para aqueles que os ouviam. Jesus sempre os colocava de forma muito contextualizada, de acordo com o que eles estavam vivendo. Para vocês terem uma ideia, essa parábola, ela foi construída, ela foi dita por Jesus, contada por Cristo, através de uma comunidade agrária do século I. Então Jesus está falando aqui de elementos que eles estavam acostumados a viver e perceber. A segunda característica é quando Jesus contava uma parábola, é a seguinte: ele fazia com que as pessoas que ouviam aquelas histórias se identificassem dentro delas. E Jesus cansou de fazer isso, cansou de usar histórias para identificar as pessoas que estavam à sua volta, aqueles que estavam ouvindo. Mas existe aqui ainda uma terceira característica, além de contextualizar o povo, além de fazer as pessoas se enxergarem dentro dessas parábolas, histórias, ele sempre apontava para a melhor decisão a ser tomada. Sempre. Jesus ele iniciava a história, dava um enredo, colocava os personagens, mas sempre apontava para a melhor direção. E aí o que acontecia? As multidões ouvindo aquilo, se rendiam ao senhorio de Deus, ao senhorio de Jesus, e saíam dali completamente transformados. Esse, confesso a vocês nessa noite, é o meu desejo. Que essa palavra encontre a contextualização necessária, que você se veja dentro dela, e que você tome a atitude correta no final. Amém? Mas o capítulo 15 não é marcado somente por essa habilidade de Cristo de contar uma história, uma parábola, mas existe aqui alguns elementos, na verdade alguns pensamentos que estão inseridos nessa parábola. Se você for ler Lucas capítulo 15, Jesus conta 3 parábolas uma atrás da outra. Primeiro a parábola da ovelha perdida, do verso 1 até o 7. Depois a parábola da moeda perdida, do verso 8 até o verso 10. E por fim, a parábola do filho perdido, do verso 11 até o verso de número 32. Mas Jesus ele conta então essas 3 parábolas com pensamentos similares. 3 pensamentos. Se você ler isso, não vai fazer agora, você vai ler em casa, você vai perceber que esses pensamentos estão nas 3. Ou seja, Jesus, para falar algo para eles, contou 3 histórias usando as mesmas coisas. E qual é a primeira coisa que a gente percebe claramente? Primeiro pensamento, que estão inseridos nessas 3 parábolas. Às vezes, as coisas se perdem de forma inesperada. Na primeira parábola, o pastor perde a ovelha. Na segunda parábola, a mulher, a dona de casa,
Escritura, o filho se perde do pai. É claro que existe um ditado popular que não se aplica a esse pensamento aqui, mas eu gostaria de citá-lo, que nós só damos valor depois que nós perdemos. É verdade ou não é? Só damos valor depois que nós perdemos. E as coisas na nossa vida se perdem. E a gente percebe que elas se vão. E quando se vão, a gente para orar. E aí, às vezes, pode ser muito tarde. Quantas amizades que nós perdemos e nós não demos valor. Quantas oportunidades nós tivemos na vida de ter um bom emprego, de fazer um curso, de caminhar de forma diferente, de tomar decisões mais acertadas e nós as desperdiçamos. Quantas oportunidades nós tivemos de ficar quietos em momentos exatos e nós decidimos falar. E porque falamos, nós nos complicamos. Quantos momentos nós perdemos valores? Quantos momentos nós perdemos a confiança da nossa família agindo do jeito que agimos? Minha esposa foi comprar um negócio para dentro de casa, alho. E aí o senhorzinho que vende alho, muito gentil, e ela observou a conversa dele. Meu negócio é beber cerveja. Eu vou para o boteco mesmo. Vou para o boteco mesmo porque eu trabalho para isso e vou fazer isso. Quero ficar lá. E aí minha esposa disse assim: rapaz, você está desperdiçando seu dinheiro, você podia estar com a sua família. Está tirando da família e está indo para o boteco gastar isso lá. Ele falou assim: mas eu vou mesmo. Ele devia estar muito chateado com a esposa, com os filhos. Alguma coisa aconteceu. Ele falou: mas eu vou mesmo. Ninguém tem nada a ver com isso, é o meu dinheiro, eu vou. Desperdício. Oportunidade. Perdendo a família por causa dessas coisas. Quantos empregos bons nós já perdemos? E por fim, existem pessoas que perdem até o respeito próprio. E quando se perde o respeito, a coisa complica muito mais. Uma das coisas que a gente precisa valorizar é o nosso nome, a nossa integridade. E às vezes a gente falha nisso. Às vezes a gente se pega fazendo coisas que nos desconhecemos. Porque às vezes as coisas se perdem de forma inesperada. Mas existe um segundo pensamento que está presente nas 3 parábolas. Toda perda deixa suas marcas. O pastor foi marcado pela perda da ovelha. A mulher foi marcada pela perda da moeda. E o filho também sofreu marcas pela perda de seu pai. Mas o terceiro e último pensamento que nós vamos ver inseridos nessas 3 parábolas é o seguinte: existe restauração quando agimos do jeito certo. Amém? Aleluia! Louvado seja Deus por esse terceiro pensamento. Então nós sabemos que às vezes as coisas se perdem na nossa vida. Isso deixa marca. Porém, louvado seja o Senhor, existe restauração quando agimos do jeito certo. O pastor achou a ovelha, a mulher achou a moeda, e o filho reencontrou seu pai. Louvado seja o Senhor por isso. Essa noite, eu não quero me deter nas perdas que nós temos, porque isso é difícil demais para nós, e a gente tem perdido muito, e já sabemos como perder. Não quero me deter nas marcas que as perdas deixam, porque a gente também está marcado demais, a gente está surrado com isso, e às vezes a nossa vida está no limite. Mas eu quero me deter no último pensamento: existe restauração quando agimos do jeito certo. Amém? E uma pergunta que não quer calar, e talvez você já esteja fazendo aí dentro: como, pastor, isso acontece? Como podemos viver essa restauração? E só tem uma frase que pode ser dita aqui para mim e para você. E a frase é a seguinte: desfrutando da graça que Jesus Cristo nos dá. Amém? Nós só podemos viver essa restauração, nós só podemos viver essa reconstrução de vida desfrutando da graça que Cristo nos dá. Por isso eu quero convidar vocês a pensar juntamente comigo sobre o seguinte tema: alcançados pela graça de Cristo. Vamos dizer todos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Alcançados pela graça de Cristo. Quando a graça nos alcança e a deixamos agir em nós, passamos por algumas etapas. Preste atenção nisso. Nós vamos usar a vida do filho pródigo.
a partir do momento exato onde essa graça o invade. E essa graça faz três coisas com ele. E essas três coisas sinalizam para nós o seguinte: fui invadido por ela. Eu quero desfrutar dessa graça. Eu quero viver isso na minha vida. Três coisas simples, apenas. Primeira coisa, quando somos alcançados pela graça, em primeiro lugar, ela nos diz quem somos. Vamos repetir todos juntos? Ela nos diz quem somos? Quando somos alcançados pela graça, ela nos diz quem somos. O texto do verso 18 vai dizer o seguinte: eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Nós lemos o início da parábola. Esse menino toma uma decisão. Ele decide que já é de maior, ou pelo menos já era dono dos seu nariz, e poderia governar a sua própria vida. Ele toma uma decisão, chama o pai e diz: olha, eu quero minha parte da herança, eu não quero mais ficar aqui. E é justamente isso que ele faz. Ele recebe a herança, passa um tempinho e mete o pé. Vai para uma terra distante, um lugar que ele não conhecia. Chegando lá, ele desperdiça todos os bens, a ponto de, ele não sabia que isso aconteceria, naquela região onde ele estava, passou por uma seca muito grande, uma fome muito grande, e agora ele se vê forçado a trabalhar. Um menino que chega ali com tanto dinheiro, com tantos bens, se vê no outro dia completamente sem dinheiro, sem nada, no fundo do poço, como foi dito aqui. E a partir então desse momento ele procura o sustento. Ele não encontra o sustento, mas só encontra o trabalho. Um dos moradores daquela cidade diz assim: você vai cuidar dos porcos que eu tenho, mas eu não vou lhe dar salário. E diz a parábola que lemos que ao chegar lá ele começa a cuidar daqueles porcos, e por não receber nada, por não ter direito a nada, ele desejava se alimentar com a lavagem, com a comida que os porcos comiam. E é justamente nesse momento que ele para, que ele começa a refletir, ele começa a entender aonde a sua vida havia chegado. E nesse momento a graça o invade e diz para ele: olha, você não passa de um pecador. A primeira coisa que a graça diz para ele é o seguinte: olha, você não passa de um pecador. Segunda coisa, o seu pecado, o que você cometeu, não atingiu somente seu pai, mas atingiu em cheio Deus. Atingimos a Deus todas as vezes que nós pecamos. Os nossos pecados, eles não só refletem na nossa vida, nas pessoas que estão à nossa volta, mas todas as vezes que nós pecamos, nós atingimos Deus, nós machucamos Deus, nós bombardeamos Deus com os nossos pecados. Quando essa graça nos alcança, nós só temos duas escolhas a fazer. E quando ela nos alcança e diz: olha, nós somos pecadores, você é pecador, só temos duas escolhas a fazer. Primeiro, reconhecemos e aceitamos que somos assim. É como se essa graça nos colocasse diante do espelho, completamente desnudos, uma luz forte sobre nós. E essa luz nos revelasse, nos mostrasse de fato quem somos, o que temos feito, de que maneira somos de fato. A graça faz isso para a gente. Então só temos duas respostas. Primeiro, dizer: sou eu. Sou eu que está refletindo aí. De fato eu sou isso. De fato eu sou esse homem pecador. De fato eu tenho andado assim desse jeito, longe, distante de Deus. Essa é a primeira opção. Segunda resposta que nós damos quando a graça diz para a gente: olha, você é pecador, é fugir, dar as costas para essa nossa realidade. Algumas pessoas são como os fariseus da época. E se você pegar o primeiro versículo do capítulo 15, você vai ver que ali existiam fariseus e doutores da lei. E essas parábolas acontecem justamente porque Jesus ele comia com pecadores, os publicanos, as pessoas que estavam ali necessitadas de ouvir a palavra de Deus. E aí então esses fariseus dizem assim: rapaz, esse camarada, esse tal de Jesus, ele fica se misturando com pecador, com gente que não presta. Existem pessoas que são exatamente como os fariseus daquela época. Por quê? Acham que, porque não praticam o mesmo tipo de pecado que o outro do lado está praticando, que é melhor. Não. Eu não faço aquilo que o pastor André faz, então eu sou melhor do que ele, os meus pecados talvez não sejam tão sérios assim. Era assim que
Reportagem após reportagem, desvio de dinheiro. Reportagem após reportagem, CPI. É CPI de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é forma. Aquilo que eles estão roubando não é o meu dinheiro teu. Nós pagamos os impostos. Nós pagamos tudo de tarifações. Que o nosso Estado exige tudo. E a gente fica indignado com isso, porque vê esses camaradas roubando o nosso dinheiro tão suave. E quem trabalha decentemente sabe que dá duro para ganhar. Amém? Nosso dinheiro é suado, honesto, suado. Mas uma coisa interessante acontece quando nós roubamos a Deus, e isso não nos aflige. Ficamos indignados quando vemos a roubalheira no Congresso. Mas quando roubamos a Deus nos dízimos e nas ofertas, nós nos tornamos as piores pessoas da face dessa terra. Deus dá tanto para mim, para você, dá saúde para mim, para você. A gente tem a cara de pau de entrar e não sair tudo. E não ser grato a Deus e dizer minha oferta. Deus não precisa do teu dinheiro, do meu, nunca precisou. Nosso dinheiro para Deus é nada. Sabe o que ele precisa? Da nossa fidelidade, do nosso reconhecimento. A gente fecha as portas e fala, tem que morrer, miserável. E nós estamos roubando, o Senhor nos diz nas ofertas. Quer outro exemplo? Nos indignamos quando vemos pessoas matando o outro por nada. Gente, outro dia eu fiquei sabendo que uma pessoa matou outra por causa de R$2. Meu Deus, o que é R$2? R$2, gente. R$2. Tem gente que passa na rua, acha R$2, nem quer. Não, eu vou abaixar para pegar R$2. Eu não. Dá chuva, hein? Dá chuva. Eu lembrei agora. Voltando ao trabalho, dentro do ônibus, voz de assalto, menino, sentado do meu lado. Eu cheguei, sentei do lado dele, ele com a mochila, botou a mão dentro da mochila e falou assim, levanta esse entra em outro lugar. Eu falei, tá bem. Eu levantei do banco de trás, falei, deu problema, deu ruim agora, deu ruim, Jesus, na hora a gente se lembra de Jesus, né? É na boate, quis, por exemplo, hoje na hora do assalto. Aí eu falei assim, bom, vou tirar o dinheiro e o documento. Peguei a carteira, botei aqui, dei um jeitinho, joguei para trás assim, e deixei R$1 dentro da carteira. Aquela verdinha que tinha ainda, nota, né? E aí ele falou assim, é um assalto, tá, já está preparado. Ele falou assim, todo mundo abrindo carteira e me botando aí, mostra o que está na carteira. E aí eu vi gente abrindo carteira de pagamento, 300, 400, 600 reais, celular indo embora. E aí eu abri a minha carteira de R$1. Ele olhou para mim, olhou para minha carteira, pegou o dinheiro, amassou e jogou de novo dentro da carteira. Ladrão abusado, gente. Vai assaltar e aí desnova o assalto. Como é que pode? Eu fui assaltado e humilhado pelo ladrão, gente. Você já parou para pensar nisso? Estou pensando nisso agora, nunca tinha pensado nisso. É verdade, foi assaltado e humilhado pelo ladrão. R$1 ele não quis, achou pouco. Miserável, né? Mas deixa quieto. Deus me perdoa pelo miserável. Nos indignamos quando vemos as pessoas matarem por nada. Mas quando matamos pessoas com palavras, isso não nos fere. Quantas palavras de morte já saiu dos nossos lábios para as nossas esposas, para os nossos maridos, para os nossos filhos, para irmãos dentro da igreja. A gente fica indignado porque a gente morre por R$2. E quando matamos pessoas com as nossas palavras, isso não mexe com a gente? Estranho, né? Quer mais um exemplo? É fácil olhar para o filho pródigo e descrever todos os erros dele, todas as escolhas erradas que ele fez. Mas as escolhas erradas que fazemos na vida, a gente descreve, a gente enumera, a gente coloca nos outdoors, a gente coloca nas projeções, a gente sai anunciando o que a gente faz. Não. Quando a graça nos invade em primeiro lugar, ela nos diz quem somos, e ela diz para mim e para você, somos pecadores. E aí eu tenho uma pergunta: você sabe quem de fato é? Você sabe quem de fato você é? Se você não sabe, eu te respondo: você e eu somos pecadores. Amém?
Amém? Amém murcho. Mas em segundo lugar, quando somos alcançados por essa graça, em segundo lugar, vocês... Peguei de surpresa, vamos de novo. Quando somos alcançados por essa graça, exatamente. A graça de Cristo não nos diz apenas quem somos pecadores, mas ela nos sinaliza em que momento da vida nós estamos. Olha só o texto, verso 17: que ainda em si disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Agora, invadido pela graça, esse menino começa a pensar, raciocinar e diz assim: gente, aonde que eu estou? Em que lugar que eu estou? E quando a graça, ela diz para nós aonde nós estamos, ela usa duas coisas. Primeiro, o nosso passado. Ela nos faz olhar para trás. Esse menino começa a recordar do tempo que ele estava na casa do pai, e que tinha tudo de bom ao seu redor e à sua disposição. Ele começa a lembrar desse tempo e diz: olha, empregados do meu pai lá não passavam fome, eram tratados como reis, e eu aqui como estou. Quando essa graça, ela nos invade e diz aonde nós estamos, ela usa não só o nosso passado, mas ela também nos mostra o caminho que percorremos até chegar aonde nós estamos. Em outras palavras, nós somos hoje o resultado daquilo que escolhemos ontem. Esse menino olha para o passado, ele observa o caminho que ele andou até chegar onde ele estava, porque ele foi invadido pela graça. Naquele momento, o filho pródigo estava no fundo do poço, como foi dito hoje. E essa expressão, fundo do poço, não descreve um local geográfico, mas sim um estado de vida que aquele homem se encontrava. Em outras palavras, de forma clara e contemporânea, é no fundo do poço que encontramos o nosso fracasso. É no fundo do poço que nos deparamos com a nossa inabilidade. É no fundo do poço que experimentamos os piores sentimentos. É no fundo do poço que as lágrimas rolam pelo nosso rosto, carregadas de dor. Esse é o fundo do poço. E esse menino estava passando justamente por isso. Estava no fundo do poço, passando por tudo isso. Por esse segundo lugar, quando a graça invade o coração daquele menino, ele diz: olha, você está aqui, desse jeito, dessa forma, dessa maneira. Olhe para trás e veja o caminho que você percorreu. Você está justamente onde você deveria estar por causa das suas escolhas. Amém? Amém? Amém. Terceira e última coisa para a gente fechar, mas antes eu tenho uma pergunta. Em que momento de sua vida você se encontra? Qual momento você está vivendo? Será que você também está no fundo do poço? Será que você tem maquiado a sua vida e na verdade você está no fundo do poço sem alternativa nenhuma? Deus sabe do jeito que você entrou aqui essa noite. Sabe exatamente em que local da sua vida você está. Qual o momento da sua vida que você está. Você sabe em que momento você está da sua vida? Terceiro e último lugar. Quando somos alcançados por essa graça, quando somos alcançados por essa graça, ela nos diz o que precisamos fazer. Aleluia! Amém? Louvado seja o Senhor. Porque ela não diz apenas: você é pecador. Você está vivendo aquilo que você está vivendo porque você escolheu viver. Então isso a gente já sabe. Mas essa graça também, que invade a nossa vida, o nosso coração, mediante Cristo Jesus, Ele nos diz o que precisamos fazer. Olha só que texto maravilhoso do verso 20 e 21. A seguir, levantou-se e foi para o seu lugar. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho. E o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. O filho pródigo percebe agora o que ele precisava fazer. Essa graça o invade de tal maneira que dá uma solução, que dá um direcionamento,
E a partir desse direcionamento é que ele toma a sua decisão de recomeço, de renovo, de refazer tudo novamente. E essa decisão envolve então aqui 3 coisas. Primeiro, ele reconhece o erro que cometeu. Às vezes nós somos tão difíceis de reconhecer erro. Às vezes nós passamos a mão sobre a nossa cabeça, deixamos para lá, fazemos por menos. Mas o erro do outro a gente massacra, a gente bate, a gente machuca. Aqui nesse momento ele reconhece seu próprio erro. Segunda coisa, ele se arrepende. Quando essa graça o invade e diz assim, essa é a direção. Ele não só reconhece o erro, mas se arrepende. E terceira e última coisa, ele entrega o senhorio da sua vida a seu pai. Ele diz, olha, não me chame de filho, mas eu quero ser teu servo. Você vai ser o meu Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor. Ele reconhece o erro, se arrepende e entrega o senhorio da sua vida para o seu pai. E aí eu tenho uma terceira e última pergunta para você. Você sabe que decisão tomar depois de tudo que você ouviu? Você sabe o que você precisa fazer? Nesse momento eu quero orar com você. Quero pedir a você que feche seus olhos e curte sua cabeça. Xande, vem para cá, Ministério de Louvor também, por favor. Nós vamos cantar aquela música. Jesus, mistério da graça. Essa noite, Cristo nos visitou, está nos visitando e falando sobre graça para a minha vida e para a tua. Graça é um favor imerecido. Graça é aquilo que não merecíamos, mas Deus fez por nós através de Cristo Jesus. Quando essa graça invade a nossa vida, a gente reconhece que é pecador. Nós reconhecemos em que momento exato da nossa vida nós estamos. Mas também, quando essa graça nos invade, nós ouvimos a orientação. Olha, esse é o caminho. É isso aqui que você precisa fazer. Então nós vamos cantar mais uma vez esse louvor. Eu queria que você fizesse ver a sua oração, porque daqui a pouco, logo em seguida, eu quero convidar você a tomar decisões na sua vida. Quero convidar você a deixar Jesus encher a tua alma, o teu ser, com a graça dele. Quero convidar você a tomar uma posição definitivamente diante do Senhor, o teu Deus, aquele que te ama, aquele que está aqui entre nós, aquele que quer mudar toda a tua vida. Então feche seus olhos, faça dessa canção a tua oração. Logo em seguida nós vamos parar. Eu quero convidar vocês, nós vamos cantar juntos. See
sabe de que maneira você entrou aqui essa noite. Você precisa de salvação na tua vida. Você precisa deixar Jesus atuar em teu ser. Você descobriu aqui que é pecador, mas Jesus perdoa os pecados. Louvado seja o Senhor por isso. Você descobriu aqui aonde você está no meio da sua vida, mas Deus muda isso também. Deus quer restaurar e mudar. E você ouviu aqui essa noite que Ele dá a direção. E essa noite a primeira direção que você precisa é entregar a sua vida ao Senhor Jesus e dizer: Senhor, toma conta da minha vida. Eu quero o Senhor agir na minha vida. Eu quero que o Senhor seja o meu Senhor e Salvador. Você quer fazer isso essa noite? Erga a sua mão em nome de Jesus onde você está. A igreja está orando por você. Apenas pense já isso, erga a sua mão. Aonde você está dizendo: Pastor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Eu entrego essa noite, eu sei que eu preciso disso. Eu quero que o Senhor Jesus habite na minha vida. Então, onde você está, erga a sua mão em nome de Jesus. E com isso você vai estar dizendo: eu quero entregar a minha vida ao Senhor. A igreja está orando por você. Você está aqui essa noite, quer entregar a sua vida a Jesus, erga a sua mão ainda, irmão, irmã, aonde você está. Diga, declara: eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Erga a sua mão onde você está. Em nome de Jesus. Talvez você está aqui essa noite e precisa reconciliar-se com o Senhor. Você tem andado completamente distante. Chega aqui e ouve essa palavra de alerta para a tua vida, porque Deus te ama. Você precisa reconciliar-se com o Senhor essa noite. Você quer fazer isso? Erga a sua mão onde você está e nós vamos orar por você também. Você quer reconciliar-se com o Senhor? Erga a sua mão em nome de Jesus. Nós vamos estar orando pela sua vida. Alguém que quer entregar a vida ao Senhor Jesus e reconciliar-se com Ele essa noite? Amém. Louvado seja o Senhor por isso. Rafaela está entregando a vida a Jesus. Ela vai estar na rede, na sua rede. Os meninos da rede, Rafaela está entregando a vida a Jesus. Louvado seja o Senhor por isso. Que Cristo está lhe dando essa noite. Reconcilie-se com Ele, Ele te ama, Ele quer que você tenha. Você quer fazer isso? Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero agora direcionar você. Lembro dessa igreja de Batista de lá. O meu Deus de Cristo está aqui conosco. A minha pergunta para você é só: em que momento a sua vida se encontra? Você pode dizer: pastor, está tudo bem, estou tranquilo. Você já pode dizer isso, essa palavra não é para você. Talvez esquece. Mas se você tem a seguinte resposta: pastor, a minha vida não está tranquila.
problema é seu. Agora sim, toma a decisão, não. Fica do jeito que você está. Está bem, né? Então, beleza. Deus pensa em você e a sua vida. E se você decidir orar, sai do seu lugar agora e vem aqui à frente em nome de Jesus. Eu encerro aqui esses pedidos.